Mais um episódio para vocês sobre o Outubro Rosa. Hoje nós vamos falar com as mamães, né? Muitas dúvidas aí que as mamães podem ter. Hoje nós estaremos esclarecendo para vocês. A amamentação, ela ajuda a diminuir o risco de câncer de mama? Sim. Então, uma mulher que tem muitos filhos e amamenta seus filhos e dependendo de quantidade de tempo, isso é um fator de proteção. Vou explicar o porquê. Então, o tempo da gestação, que já são 9 meses, você fica sem ação hormonal ali do estrogênio, né? Aumenta a progesterona. Então, quanto menos estrogênio durante a sua vida você ficar exposta, é um fator de proteção para câncer de mama. Então, vou explicar isso, que aí o restante fica fácil. Então, se a gente fica 9 meses grávida, 9 meses sem ação de estrogênio. Então, se você teve 5 filhos, enfim, vários meses sem esse estrogênio. A partir do momento que você está amamentando o seu filho também, esse estrogênio ele fica mais baixo, porque a gente tem a ação do hormônio da prolactina, de outros hormônios que vão agir nessa questão da amamentação, e além de toda a mudança fisiológica que ocorre na amamentação no seio da mãe. Então, tem mães que amamentam o filho, que é o preconizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, até 2 anos, né? O mínimo. Mas tem mãe que amamenta até 3, até 5 anos. Então, tudo isso é um fator de proteção, porque a mama, ela fica uma mama mais densa, né? A estrutura dela fica, vamos dizer assim, menos propensa para ter o câncer de mama. Então, realmente é um fator protetor. E existe alguma relação entre gravidez e o câncer? Entra mais ou menos nessa outra pergunta que você fez, que a questão da gravidez diminui a ação desse hormônio do estrogênio. Então, quando você está gestante, naquele período dos 9 meses, você fica sem ação desse hormônio. Então, antigamente, as mulheres tinham mais filhos, né? Entre 8, 9 filhos. Então, durante a vida da mulher, geralmente, vamos pegar ali até seus 50 anos, que é o tempo que você vai entrar na menopausa, que você não vai ter mais ação do estrogênio. Então, vamos supor, se você teve 10 filhos ali, foi 10 anos que você não teve a ação daquele hormônio. Então, quanto mais gestações, menos risco de câncer de mama. Nós sabemos que muitas mulheres têm a vida muito corrida, né? Trabalho, casa, filhos. E a gente gostaria de saber quais que são os exames importantes que as mulheres devem olhar, né? E buscar fazer uma avaliação, né? Para ter certeza de que está tudo certo. Quais que são os exames que não podem ser deixados de lado? Então, quando você vem na consulta ginecológica, você mulher, primeira coisa que o ginecologista vai fazer são algumas perguntas sobre sua vida sexual, se você usa algum método anticoncepcional, quando que você fez seus últimos exames ginecológicos. Que são esses exames ginecológicos? Primeiro, o exame de mama, que é feito no consultório, conforme eu falei no outro episódio aqui, da palpação da mama. E a coleta do preventivo, que é muito importante. Também a gente completa o exame fazendo um ultrassom de rotina, não que seja obrigatório, mas é realizado também durante a consulta. Além dos exames de laboratório, que inclui o quê? Um hemograma, um exame para a gente rastrear diabetes, colesterol alto, algumas vitaminas, que às vezes a pessoa ela não está conseguindo se alimentar direito, dormir direito, por causa do hoje em dia muito estresse. Né? Às vezes a pessoa vem estar na consulta com alguma queixa específica, por exemplo, corrimento vaginal. Então, na parte da ginecologia, a gente engloba sim a parte ginecológica, mas também a parte clínica, né? De rastreio de pressão alta, diabetes e tudo mais. Doutora, e trazendo até da outra pergunta, que eu falei sobre essa vida muito corrida, né? Que a maioria das mulheres vivem hoje em dia. O estresse, muitas das vezes a falta de sono, ela também pode influenciar na saúde ginecológica? Pode sim. O estresse, a falta de sono, tudo isso influencia na parte hormonal da mulher. Eu sempre falo que o psicológico da mulher influencia também em tudo, né? Tanto a questão do ciclo menstrual, quando ele está irregular, quando a mulher chega aqui com queixa de corrimento vaginal, de repetição. Tudo isso pode ser, sim, por causa do estresse, falta de sono, que a gente começa a liberar radicais livres, tem todo um metabolismo do corpo que ele faz uma autoinflamação, digamos assim.
E isso consegue sim mudar até o ciclo menstrual e até corrimento vaginal e tudo mais, mas a gente consegue pelo menos tratar e amenizar esses sintomas, tentar fazer um tratamento que eu sempre falo, não é só medicamentoso, a gente tem que tratar ali a rotina, né, daquela paciente, que eu sei que é difícil, né, questão de mãe, filho, ainda mais quando é muito pequeno, até acorda várias vezes à noite, que tem que amamentar, às vezes a mãe trabalha, enfim, mas também que a gente tem que lembrar que é só uma fase, depois isso vai passar, a criança cresce e aí a gente vai voltando, organizando a rotina. Perfeito. Doutora, muito obrigada. E estamos finalizando mais um episódio sobre o Outubro Rosa. E no próxima semana teremos mais um, bem informativo para você.